Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né, com alegria na presença do Senhor, sedentos por sua palavra, né, que é a verdade que nos liberta, que é o nosso alimento. Amém? E nós queremos louvar a Deus, né, pelas maravilhas que Ele fez e tem feito por nós. Amém? Nós podemos dizer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, né? Amém? E aquele que começou a boa obra em nós, e através de nós Ele vai completar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos? Senhor nosso Deus e Pai, nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, e nós estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, sedentos pela Tua presença, pela Tua palavra, Senhor. E nós queremos que o Senhor venha nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Que o Senhor venha, ó Pai, cumprir plenamente todo o propósito maravilhoso para o qual o Senhor nos criou, em nossas vidas e através das nossas vidas. Que o Senhor venha, Espírito Santo de sabedoria, de revelação, de conhecimento, fluir como um rio de água viva, Senhor, em nós e através de nós, para que sejamos transformados, ó Pai, sejamos edificados, sejamos santificados, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha completar essa boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito, em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 16. Amém? Atos 15, 16. É uma palavra profética que foi liberada, e nós vamos entender a profundidade que está investida nessa palavra, né, profética, né, que foi liberada, que se cumpre em nossas vidas. Diz assim, ó: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Amém? Abra sua Bíblia agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Efésios, Filipenses, Colossenses. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo, ele fala em Tessalonicenses, ele fala o seguinte: mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 6 agora. Vamos ver mais essa referência? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim. O apóstolo Paulo fala: eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Amém? Então a palavra do Senhor nos ensina que há uma boa obra a ser completada em nós. Amém? Em nossas vidas. Não é simplesmente nós recebermos Jesus, nascermos de novo, né? E virmos para a igreja e achar que as coisas, né, vão acontecer normalmente, né? Não. Há uma obra a ser completa em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Amém? Uma obra que nós vamos estar compartilhando com vocês nessa noite, né? Ministrando a vocês. Nós precisamos entender essa obra de salvação, de transformação e de santificação. Amém? Essa obra tripla que Deus opera em nossas vidas. Amém? A proposta de Deus, né? A proposta de Deus para nós é nos restaurar plenamente. Amém? Nos restaurar ao propósito original quando nos criou em Adão e Eva. Perfeitos em espírito, alma e corpo. Amém?
E em Atos capítulo 15, versículo 16, né, Davi libera uma palavra profética, ele fala que haveria um dia que Deus iria restaurar o tabernáculo caído de Davi, amém? No Velho Testamento, queridos, Deus habitava, né? Deus ordenou a Moisés construir o tabernáculo, amém? Moisés construiu o tabernáculo, Deus deu a planta para Moisés, presta atenção, né? Deus deu a planta para Moisés, as medidas certas que ele queria que o tabernáculo fosse erigido, amém? E esse tabernáculo, ele aponta, né, para o tabernáculo perfeito, primeiramente, que é Jesus, e depois para os tabernáculos que somos nós, ou templos do Espírito Santo de Deus, amém, queridos? E Deus, presta atenção, Deus deu uma planta para Moisés, Deus falou para Moisés, faz do jeito que eu estou te ordenando aqui, ó, amém? Eu quero que você constrói o tabernáculo nessas medidas, né, nessa constituição, né, do tabernáculo, nessa composição, não muda nada, amém? E assim é, queridos, os Moisés hoje, né, que somos nós, né, pastores, mestres, apóstolos, levitas, né, que são os profetas, né, os evangelistas, que são esses Moisés hoje na igreja, que trabalham para edificar o tabernáculo verdadeiro do Senhor, que são as vidas, amém? Que são as vidas. Agora, para que nós possamos edificar com sucesso esses tabernáculos, ou esses templos que caíram, né? Que desde que Adão caiu, o homem perdeu a perfeição, né? E Deus agora, através da obra que o Senhor Jesus realizou por nós lá na cruz do Calvário, né? E da presença do Espírito Santo em nós, Ele está restaurando esse tabernáculo caído de Davi, que somos nós, amém? Restaurando, para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, aleluia, amém? Glória, fala assim comigo, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Agora, para nós entendermos isso, para nós trabalharmos com sucesso nas vidas, primeiramente em nossas vidas, né, entender esse processo em nossas vidas, porque não existe ninguém perfeito, né, em nossas vidas, primeiramente como líderes, né, para que a gente possa entender esse processo de Deus em nossas vidas. E depois, realizar com sucesso esse processo de restauração na vida das pessoas, nós temos que ter a planta, amém? Você não edifica nada sem uma planta. A palavra do Senhor diz que a igreja é o edifício de Deus. Edifício, amém? O edifício na qual todos nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Fala assim, eu sou um edifício. Eu sou um templo. Fala assim, o Senhor está me restaurando, me edificando para a habitação do Espírito Santo na minha vida. Para me encher da sua glória. Amém? E lá em 1 Coríntios capítulo 3, presta atenção, olha que coisa interessante. Olha aqui que o Espírito de Deus fala através do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 3, versículo 10, diz assim, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, olha para você ver agora, ó, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, que é o dia do juízo, da volta do Senhor, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, aleluia, amém? Então o apóstolo Paulo está falando, olha, se alguém vai edificar, amém? Se alguém vai edificar, veja o que você está edificando. Ou seja, para você edificar, você tem uma planta. E eu quero, amém? Passar essa planta hoje, né? Esse processo, para que todos possamos edificar, amém? E sermos edificados segundo essa planta, essa obra, esse projeto maravilhoso de Deus, amém? Que é a restauração
o reerguer do tabernáculo verdadeiro que somos nós. Amém? Para nós entendermos isso, nós temos que fazer rapidamente um paralelo entre o tabernáculo, o templo e nós. Tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão e nós que somos o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro templo hoje do Senhor. Amém? Que sempre foi o projeto de Deus, né? A edificação do verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro templo. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita, né? Deus não nos chamou para edificar templos feitos por pedras, não. Deus nos chamou para edificar vidas, amém? Que são os verdadeiros templos, santuários, tabernáculos do Senhor, amém? Agora veja bem, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, lá no Velho Testamento, Deus fala para Moisés, constrói o tabernáculo. Ele construiu o tabernáculo, tinha 3 partes, tinha um átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Fala assim, o tabernáculo era formado por 3 partes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Fala assim comigo, o templo de Salomão era formado por 3 partes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Fala assim, nós, como verdadeiro tabernáculo, somos o verdadeiro templo, somos formados por 3 partes. Espírito, alma e corpo. Aleluia. Amém? E olha que coisa mais profunda e tremenda ainda. Lá no tabernáculo, né, no átrio, tinha o quê? Tinha a bacia de bronze. Amém? A bacia, né, que tinha espelhos, né, onde o sacerdote se lavava, colocava as vestes sacerdotais, e tinha um altar de holocausto. Isso lá no átrio. Isso aponta para quê? O átrio aponta para o nosso corpo. O lugar santo para a nossa alma e os santos santos para o nosso espírito. Amém? Então veja bem, os utensílios que tinha lá no átrio, que era a bacia, né, de bronze, e o altar de holocausto aponta para o nosso corpo. Aponta para quê? Para você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos 12:1, que é o altar de holocausto, amém? O nosso corpo, em santificação e honra ao Senhor. E a bacia de bronze faz de nós nos lavarmos com a palavra, amém? Nos lavarmos, nos santificarmos. Por isso que no átrio tinha a bacia de bronze e tinha o lugar do holocausto, do sacrifício. Quando o sacerdote, né, ele saía do lugar santo, do átrio para o lugar santo tinha 3 utensílios lá. Tinha a mesa de preposição dos pães, tinha o altar de incenso e tinha um candelabro. Amém? 3 coisas lá também. Isso aponta para o quê? O lugar santo aponta para a nossa alma. Nossa alma tem 3 funções: mente, emoções e vontade. Amém? Então veja bem, o candelabro, onde tinha 7 velas para iluminar o tabernáculo, aponta para a nossa mente. Porque é na nossa mente nós recebemos a revelação da palavra de Deus. Amém? Recebemos a luz de Deus. Amém? O altar de incenso, né, onde a fumaça subia em direção a Deus, né, como aroma suave, aponta para a nossa vontade. Em termos da nossa vontade, né, submetida à vontade de Deus, que é o processo da cruz. Né, a nossa vontade que sobe como aroma suave a Deus. Amém? Como sacrifício suave a Deus, que é nós, né, submetermos a nossa vontade à vontade do Senhor. Amém? Queridos. E a mesa de proposição dos pães servia para quê? Para alimentar o sacerdote, sumo sacerdote. A mesa de proposição dos pães aponta para as nossas emoções. As nossas emoções precisam ser saciadas, para que a gente não seja um carente emocional. Amém? Não faz mais tarde, mais à frente. Para que a gente tenha carências emocionais, mas nossas emoções têm que ser saciadas. Amém? Pelo pão vivo que é Jesus. Amém? Então a mesa de preposição dos pães aponta para o pão vivo que é Jesus, para o amor do Senhor, para a expressão do amor de Deus que é Jesus, amém? Que sacia as nossas emoções. Olha que coisa mais linda, né? Paralelo. E quando o sacerdote saiu do lugar santo, o santo dos santos, lá só tinha uma coisa que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança apontava para a presença de Deus no Velho Testamento. E dentro da arca tinha 3 coisas. Tinha a vara de Arão que floresceu, tinha o maná e as tábuas da lei, amém? Olha que coisa mais linda, né? A Arca da Aliança, o Santo dos Santos aponta para o nosso espírito, onde está a presença de Deus, amém? A vara de Arão que floresceu, que aponta para o Espírito Santo, o maná que aponta para Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, amém?
As tábuas da lei que aponta para Deus Pai. Lá no Monte Sinai ele deu as tábuas da lei para Moisés. É a presença do Deus triuno habitando no nosso espírito. A Arca da Aliança. Amém? Isso é um paralelo do tabernáculo, amém? Do templo, para nós que somos hoje o tabernáculo e o templo verdadeiro do Senhor. Amém, queridos? Agora, isso como introdução. Agora veja bem, o apóstolo Paulo, ele fala que quando nós vamos edificar, né, não templos feitos por mãos humanas, mas os templos verdadeiros são as vidas, nós temos que saber o que nós estamos edificando. Por quê? Porque se nós formos edificar madeira, feno e palha, fala do quê? De nós edificarmos madeira, feno e palha em cima de doutrinas humanas. Né? Em cima de doutrinas humanas. O que acontece, né, quando você... E Paulo fala que o fogo vai provar a obra de cada um. O que acontece quando você... Chega o fogo na madeira, na palha, no feno? Queima. Né? Queima. E Paulo fala que nós podemos usar um outro tipo de material, que é ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Isso aponta para quê, queridos? O ouro aponta para a natureza incorruptível de Deus, que fala do nosso novo nascimento. As pedras preciosas falam da transformação de Deus na nossa alma, onde o velho homem, o carvão, é transformado no diamante. Amém? O novo homem em Cristo Jesus. E a prata aponta para a redenção. Amém? Lá na cruz do Calvário, a redenção total que o Senhor obteve por nós. Essa é a obra que tem que ser, na qual todo ser humano, né, quando nasce de novo, ele tem que ser edificado com ouro, prata e pedras preciosas. Aleluia. Amém? Agora veja bem, edificar, tendo uma planta, um projeto, né, que é a própria palavra de Deus, onde o fundamento é Jesus, é a base, é a pedra angular, a pedra de esquina. Amém? Essa edificação, onde você vai edificar, né, segundo a palavra de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus, com entendimento, né, com entendimento dessa obra que você está realizando, na vida das pessoas que Deus nos confiou, né? E a gente entendendo esse processo e cooperando com Deus na obra dele de transformação da nossa vida. Amém? Então, entendendo esse processo que hoje nós vamos estar compartilhando com vocês, né, você vai entender e vai cooperar com esse processo de Deus na sua vida. E você vai entender muitas coisas que acontecem na sua vida que você não sabe por quê. Né? Mas tudo faz parte de um projeto glorioso de Deus para restaurar os tabernáculos, os templos verdadeiros que somos nós. Amém? Agora veja bem, se nós edificarmos em cima de doutrinas humanas, o que vai acontecer? No dia que Jesus voltar, né, por isso que ele fala que no dia do juízo, o fogo vai provar. Por quê? Todos nós vamos comparecer diante do Senhor. A Bíblia fala que os olhos do Senhor são como chama de fogo. E Paulo fala que se nós permanecermos de pé, nós vamos receber galardão. Se a obra queimar, vai receber disciplina. O que acontece quando você chega o fogo no ouro, na prata e nas pedras preciosas? Quanto mais fogo, mais puro fica. Amém? Não é igual madeira, palha e feno que queima. Então, para nós entendermos isso, né, essa obra maravilhosa, né, realizar essa obra maravilhosa, cooperar com Deus nesse projeto maravilhoso, né, que Ele tem para realizar em nossas vidas, nós temos que entender esse processo e cooperar com Deus. Amém? Queridos, ter essa planta. Amém? Primeira coisa que nós temos que entender, que é a planta de Deus para nós temos que entender, primeira coisa, nós somos formados por três partes: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, nós acabamos de ler, fala que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados. Olha aí para você ver a obra completa, ó, íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Amém? Agora, muitas pessoas confundem alma com espírito, acham que alma e espírito é a mesma coisa. Não é, são duas coisas distintas. Amém? Hebreus 4:12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Bom, se divide é porque não é a mesma coisa. Amém? E a Bíblia fala, né, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e os pensamentos do coração. Amém? Então veja bem, há uma divisão, ou seja, espírito é uma coisa,
Alma é outra coisa e corpo é outra coisa. Amém? Assim como Deus é um Deus triuno, né? É três e ao mesmo tempo é um, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nós que fomos formados em imagem e semelhança de Deus, nós também somos triunos. Temos espírito, alma e corpo, mas somos um só. Amém? A gente separa só para efeito de estudo e para compreensão. Agora, é uma coisa só. Amém? O João Chicar é um só. É o João Chicar, né? Mas ele tem um espírito, uma alma e um corpo. Assim vocês também. Amém? Para nós entendermos isso, nós temos que compreender as funções de cada um. Amém? Funções de cada um. O nosso espírito ele tem três funções: intuição, consciência e comunhão. O que é intuição? Que é a primeira função do espírito. Intuição, queridos, é a voz de Deus a te guiar. Romanos 8,14 diz assim: todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Quando você nasce de novo, o Espírito Santo ele vem, né, no seu espírito, vem habitar no seu espírito, aí ele quer te guiar, ele quer te conduzir em vitória, em triunfo, ele quer te conduzir segundo o propósito e a boa, agradável, perfeita vontade de Deus na nossa vida. Amém? Isso é a função do espírito, que é a intuição. A segunda função do espírito é o quê? Consciência. O que é consciência? É a capacidade que a gente tem de discernir o certo do errado. Lá na nossa consciência é onde o Espírito Santo ele vai ou nos constranger quando nós fazemos alguma coisa de errado, nós pecamos. Lá na nossa consciência o Espírito Santo vai lá nos convencer do pecado. Ele vai nos constranger. E vai gerar em nós o quê? Uma tristeza para gerar o arrependimento. Amém? Ou o Espírito Santo ele vai ou ele te constrange, ou ele te impele, né? E te alegra. Quando o Espírito Santo, né, nos impele a fazer algo para Deus, você faz, você sente paz, você sente alegria. É a função da consciência. Amém? E a terceira função do nosso espírito é comunhão, que é a capacidade que você tem de ter comunhão com Deus, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? De orar em línguas, né? Você ora no espírito, de ter revelação da palavra de Deus no seu espírito. Amém? Isso as três funções do espírito. Amém? As três funções da alma são totalmente distintas. Quais são as funções da alma? Mente é fácil, emoção e vontade. Amém? O que é mente? É aquilo que você pensa, são as suas imaginações. Vontade é aquilo que você quer, que você deseja, seu livre-arbítrio. Amém? E emoções é o que? São os nossos sentimentos. Amém? E o nosso corpo, quais são as funções do corpo? São 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Amém? Olha que coisa interessante. Com o seu espírito, você entra em contato com o mundo espiritual. Com Deus, amém? Com o mundo espiritual, né? Com as regiões celestes. Você tem um discernimento entre o bem e o mal, entre o império das trevas, né? A gente sabe discernir isso aí com o nosso espírito, né? Na guerra espiritual, né? Em adorar o Senhor. Você entra em contato com o seu espírito, com o mundo espiritual, com o nosso corpo, com o mundo natural. A nossa alma, ela está no meio. Ela tanto recebe informações do espiritual quanto do natural. E a ação de Deus em nossa vida é nos restaurar ao ponto que nós sejamos crentes moderados, amém? Crentes equilibrados, moderados. Para que a gente não seja nem um crente fanático, que só vive no espiritual, e nem um crente apático, que só vive no natural. Mas uma pessoa que sabe equilibrar, amém? Ter tudo debaixo de equilíbrio, de moderação na sua vida. Uma alma saudável, uma alma equilibrada, uma alma moderada, amém? Queridos. E nós entendemos essas funções, né? E separar o que é espírito, o que é alma, o que é corpo, e entendermos essa obra que Deus quer realizar em cada um de nós. Amém? Agora veja bem, primeira verdade sobre essa obra, primeira verdade é que não adianta você, não é simples, ou melhor, não é simplesmente você nascer de novo e vir para a igreja. Você nasceu de novo no seu espírito. Agora, você tem uma alma que precisa ser transformada e um corpo que precisa ser santificado. Em síntese, a obra de Deus em nós é o quê? O novo nascimento do espírito, a transformação da alma e a santificação do corpo. Amém? A segunda verdade sobre esse processo de Deus em nossas vidas é que é um processo. Amém? É um processo, não é do dia para a noite. É um processo.
Até Jesus voltar, Deus vai estar desenvolvendo esse processo. Ninguém está pronto. Você pode pegar o homem mais espiritual que existe hoje na face da terra. Ele não está pronto. Ele está debaixo de um processo. Filipenses 1,6 fala assim. Paulo fala, estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós vai completar até Jesus voltar. Só depois de Jesus voltar. Isso é muito bom. Você sabe por quê, queridos? Como a gente sabe que a gente não está pronto, a gente não vai se ensoberbecer, né? Falar, nossa, eu já estou pronto. Eu sou um homem espiritual. Deus já completou a obra na minha. Eu sou melhor que os outros, né? Não vai cair no risco de se ensoberbecer, como Lúcifer fez lá antes da queda, né? Ele se achou tão perfeito, o sinete da perfeição, que ele achou que podia ser Deus. O que aconteceu? Caiu. Fala assim, a soberba precede a queda. Então, quando você sabe que você não está pronto, que ninguém está pronto, todo mundo está no processo, a gente não se acha melhor do que ninguém, nem superior a ninguém, né? Se você, às vezes, seu irmão, acontece algum problema com ele, em vez de você julgar, apontar o dedo, você vai se compadecer dele, amém? Porque você não está pronto, você está sujeito a errar também, amém? Quando nós entendemos isso, o verdadeiro amor e misericórdia de Deus, amém? Começa a fluir no nosso coração. Amém, queridos? Isso é coisa que nós temos que entender. É um processo, né? Ninguém está pronto, todos nós, né? O Espírito de Deus está desenvolvendo esse processo em nossa vida até a vinda de Jesus. Agora, muitas pessoas, Deus começa a trabalhar com esse processo na vida delas e elas não entendem, de repente elas saem da igreja, elas não entendem o processo. Nós vamos falar mais à frente, né? Outras pessoas, né? Elas nasceram de novo, estão na igreja e a obra de Deus está paralisada na vida dela. Ela não está fornecendo material para o Espírito Santo trabalhar. Quando você vai realizar uma obra, se você vai construir uma casa, se você não pôr material para os pedreiros trabalharem, a obra vai ficar parada. Nós temos que fornecer material ao Espírito Santo. O que é o material? Vir à igreja, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, amém? Ler livros que falam sobre esse assunto de transformação, para entender e cooperar com o Espírito Santo, para que ele possa ter material, né, para trabalhar nessa boa obra na nossa vida, de edificação. Amém? Do novo nascimento do Espírito, amém? Da transformação da alma e santificação do corpo. Amém? Queridos, são coisas que nós temos que entender, né? Faz parte desse processo de edificação. Amém? Agora, para nós entendermos e um pouquinho mais a fundo nesse processo, veja bem, no nosso espírito Deus gera o novo nascimento. Depois que você nasceu de novo no seu espírito, Deus vai nos levar ao crescimento espiritual. Ou seja, vai amadurecer as funções do nosso espírito, nossa intuição. Você vai ficar afinado, você vai crescer para ficar afinado com o Espírito Santo, com a voz do Espírito Santo, para que você seja 100% guiado por ele, amém? Na sua intuição, que a sua consciência seja sensível, né, ao Espírito Santo, amém? Quando ele te constranger, ou quando ele te impelir, né? Crescimento vai gerar isso no nosso espírito. Crescimento espiritual ele vai gerar em nós também, amém? Uma maior comunhão, uma maior intimidade com Deus, amém? Com o Espírito de Deus. Você nasceu de novo, Deus vai levar você ao crescimento espiritual, amém? Agora, na nossa alma, o que Deus vai fazer? Ele vai transformar, amém? Transformar a nossa alma. Como que é o processo de transformação da alma? Nossa alma tem 3 funções, mente, emoção e vontade, né? O que Deus faz na nossa mente? Ele vai renovar, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? O que é renovar a mente, queridos? Deus vai renovar a nossa mente para tirar da nossa mente, né, os complexos que nós carregamos, os pensamentos negativos, né? Os caminhos errados que foram edificados na nossa mente, vamos falar isso mais à frente, né? Tirar de nós, né, a autoimagem de gafanhoto, que o povo de Israel se viu às portas de Canaã e não entrou em Canaã, morreu no deserto. Isso é o que Deus quer realizar na nossa mente, amém? Renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, para que nós tenhamos a mente de Cristo. Amém? Mente de Cristo. O que Deus quer fazer com as nossas emoções? Deus quer curar e libertar as nossas emoções, dos traumas,
das feridas, das rejeições. Amém? Restaurar a nossa autoestima. Amém? Emoção fala de estima. Mente fala de imagem. Na nossa mente, Deus quer restaurar a nossa autoimagem, as nossas emoções, nossa autoestima. Amém? Lá em Colossenses capítulo 3, né? Capítulo 3, Paulo fala que o Espírito Santo ele está, né, trabalhando em nós para que nós possamos nos conformar à imagem de Jesus. Romanos 8, 29 fala que o Espírito Santo está trabalhando em nós até que todos possamos nos conformar à imagem de Jesus. O que é imagem? É a nossa mente, são os nossos pensamentos renovados, cheios da palavra de Deus. Amém? Nós vamos ministrar mais à frente sobre isso, né? Como destruir velhos pensamentos negativos, de derrota, de fracasso, e velhos caminhos, né, de pensamentos de derrota, de fracasso, e construir um novo caminho de sucesso, de bênção, de vitória. Amém? Renovação da mente, restauração da autoimagem. Para que você não se veja como um gafanhoto, como o povo de Israel viu, se veja como um vencedor com o Senhor, como Davi se viu. Amém? E as nossas emoções curar, libertar dos traumas, das feridas, das rejeições, amém? Do passado. Então, uma autoestima saudável, amém? Você sentir bem com você, amém? E com a nossa vontade, que é a terceira função, Deus quer, né? A nossa vontade, Deus quer fazer o que com ela? Quando a nossa vontade não estiver em linha com a vontade, então nós devemos o que? Crucificar ela. Lá no Getsemane, o que Jesus fala? Pai, se possível for, passe esse cálice de mim. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? Vontade é cruz. Quando a nossa vontade não está em linha com a palavra, com a vontade de Deus, nós temos que ir para a cruz. E aí que entra um princípio muito importante. Muito importante. Emoção, mente e emoção, nós curamos. Vontade, nós crucificamos. Não adianta você querer crucificar aquilo que tem que ser curado, e nem curar aquilo que tem que ser crucificado. Amém? Amém? Muitas vezes a pessoa está com um problema emocional, chega para compartilhar, e a pessoa fala assim, não, você tem que crucificar, você tem para a cruz, irmão. Não é cruz, é cura. Mente e emoção é cura. Vontade é cruz. Amém? Queridos, nós temos que entender isso. Né? Quando é a ação de Deus para curar e quando é a nossa ação de crucificar. Amém? Muito tempo atrás não se tinha um entendimento disso e qualquer problema que a pessoa tinha a nível de alma tinha que crucificar. E a pessoa acabava reprimindo sentimentos, né? E ficava com aquela dor latente dentro dela, né? Aquela dor latente dentro dela lá, com problemas. Por quê? Porque não é cruz, é cura. E libertação da alma. Amém? Nós vamos ministrar, detalhar mais à frente. Mas essa é a planta, o modelo que nós devemos seguir. Amém? Agora, com relação ao nosso corpo o que nós devemos fazer com ele? Santificar. Amém? Nosso corpo aqui, ó, ele não se converte. Nosso corpo não converte. O veneno da serpente foi injetado no nosso corpo, né? E se nós dermos vazão ao que o nosso corpo quer, né? A velha criatura que em nós habita, né? O velho homem com as obras da carne, nós vamos cair. Então o nosso corpo é o que Paulo fala, né? Lá em 1 Coríntios, que ele esmurra o corpo dele, o reduz à escravidão, para depois de pregar, não venha ele mesmo a ser reprovado. Então o corpo é o que? Disciplina. Amém? Nós temos que disciplinar o nosso corpo. Amém, queridos? Fala assim comigo, eu nasci de novo no Espírito, agora Deus vai me levar ao crescimento espiritual. Da minha intuição, para mim estar afinado com a voz do Espírito Santo, na minha intuição, para mim estar sensível ao impelir e ao constrangir do Espírito Santo. Fala assim, na minha comunhão, no meu espírito, para que eu tenha intimidade plena com o Senhor. Amém? Agora, o que Deus vai fazer na minha alma? Fala assim, a minha alma, Deus vai transformar. A obra de Deus é transformar a minha alma. Restaurar a minha autoimagem na minha mente, minha autoestima nas minhas emoções, e crucificar a minha vontade, quando ela não estiver em linha com a vontade
de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Fala assim, meu corpo, Deus vai santificar. Fala assim, Deus vai santificar o meu corpo. E para isso, eu tenho que disciplinar a minha carne. Fala assim, quando eu peco, eu sou carne. Quando me santifico, eu sou corpo do Espírito Santo. Fala assim, quando eu peco, eu manifesto as obras da carne. Quando eu me santifico, eu manifesto os frutos do Espírito no meu corpo. Fala assim como eu ofereci os membros do meu corpo como instrumento do pecado, fala assim, quando eu não tinha Jesus, fala assim, agora eu ofereço os membros do meu corpo como instrumento de justiça. Para Deus. Aleluia. Amém? Fala assim, na minha alma, você vai curar e libertar. Aleluia. Essa é a planta. Essa é a obra que no decorrer, né? Nos outros estudos, nos outros DVDs, nós vamos estar ministrando mais a fundo aí, cada área dessa daí, amém? No processo de restauração, processo de santificação, de cura, de libertação, até que o tabernáculo caído de Davi seja restaurado, reerguido. Amém? Até que o verdadeiro templo seja edificado. E por falar nisso, olha que coisa linda. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, presta atenção, coisa mais linda. Quando o tabernáculo ficou pronto, né? A Bíblia fala que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, aleluia. Shekinah. Quando Salomão construiu o templo, né? E os levitas começaram a ministrar no templo, a glória do Senhor encheu no templo, de modo que ninguém podia ficar em pé, tamanha era a glória do Senhor. E assim Deus quer nos encher da glória dele, amém? Como era o Senhor Jesus cheio da glória de Deus, o perfeito, amém? Tabernáculo do Senhor aqui na terra, o único e perfeito tabernáculo de Jesus. Deus quer encher, quer nos restaurar, amém? A tal ponto, e quando esse tabernáculo estiver restaurado, nos encher da glória dele, aleluia, amém? Ser cheio da glória dele, tabernáculo pronto. Como o apóstolo Paulo era um homem cujo tabernáculo, né? Deus restaurou, né? O apóstolo Paulo, a ponto, queridos, a glória dele era tamanha na vida do apóstolo Paulo e de Pedro, que a sombra deles curava, amém? Vai ser tanta glória, né? A sombra deles curava, os lenços deles curavam, tamanha era a glória de Deus na vida daqueles homens. Porque tabernáculo, entenderam o processo, se submeteram ao processo, o Espírito Santo trabalhou o processo na vida deles, amém? Tabernáculo restaurado, cheio do Shekinah e da glória do Senhor. O verdadeiro homem que Deus criou, varão perfeito em Cristo Jesus. Por isso que existem os ministérios. Por isso que existem os dons que acompanham os ministérios na igreja. Para restaurar os tabernáculos. Como diz em Efésios capítulo 4. Até que todos, cheguemos à unidade da fé. A estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Tabernáculos restaurados, né? Isso fala um processo também de transformação. Amém? Transformação, todo mundo, todos devemos ser transformados. 2 Coríntios 3,18 fala assim, todos nós, com o rosto desvendado, descoberto, né? Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Amém? Transformação. Transformação. Romanos 12:2, novamente, né? E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos. Olha a transformação. Amém? Deixa eu te falar uma coisa tremenda. Todo homem que Deus usou na Bíblia, poderosamente ele foi transformado. A tal ponto que mudou até o nome. Sabia? Né? Mudou até o nome, né? Jacó, velho homem. Israel, um novo homem. Jacó, usurpador, enganador. Israel, vencedor com Deus. Amém? Saulo, perseguia a igreja, né? Paulo, implantou igrejas. Simão, um homem constante. Pedro, um homem firme. Aleluia. Amém? E assim Deus quer nos transformar. A tal ponto, né? Mudar a nossa identidade a tal ponto que eu não sei qual vai ser o nome que Deus vai te dar, amém? Não sei, amém, queridos? Mas
Esse é o projeto de Deus para nós. Amém? Aleluia. Nos transformar, nos restaurar ao projeto original dele para o homem antes da queda. Amém? Transformação, como nós já vimos, né? Fala do processo de transformação do carvão para o diamante. Carvão e diamante é a mesma coisa, carbono, né? Carbono 12, né? Só que o carvão, debaixo de um processo, né, de fogo e pressão, ele se transforma no diamante. Amém? Isso. O grãozinho de areia que cai na ostra, né? E ali se forma uma pérola. Amém? E Deus fala para Abraão, né? Abraão, olha para as estrelas do céu, para os grãos de areia do mar, se você pode contar, assim será a tua descendência. Pois esses grãozinhos de areia que somos nós, Deus está transformando em pérolas, amém? A areia não tem valor nenhum, nossa velha criatura. Pérola é nosso novo homem em transformação em Cristo Jesus. Até chegar ao varão perfeito, amém? Precisamos entender isso, essa obra, esse projeto maravilhoso que Deus quer operar em nossas vidas. Está operando em nossas vidas. Amém? E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Amém? Fiel que vos chama, o qual também fará. Amém? Uma igreja plena, que é o propósito de Deus para que todas as igrejas sejam, né? Ela tem que entender tudo isso, né? Ela tem que saber trabalhar, né, com as vidas que o Senhor vai trazer e restaurar cada uma dessa vida, os tabernáculos, amém? Os templos, um templo verdadeiro para a habitação de Deus no Espírito.